Oi, pessoal, tudo bem? O PE Notícias de hoje traz a egressa do curso de jornalismo, Aline Reis, para falar um pouquinho com a gente. Aline, primeiro eu queria te perguntar como tem sido o trabalho nesse período de isolamento social. Nesse período, a gente está tentando fazer o máximo de home office possível, né? Eu acho que o mesmo se repete em todas as redações, né? Quando é possível fazer um home office, a gente tenta. Eu, especificamente, estou desde sexta-feira em casa, né? Na sexta eu ainda saí, houve aquele protesto pedindo a abertura do comércio, isso aconteceu em algumas cidades do Brasil e aqui em Umuarama também aconteceu, então eu fui até lá para fazer a reportagem e acompanhar o desdobramento disso. Na sequência, retornei e não, infelizmente, não precisei mais sair, né? A gente está tentando fazer a apuração por telefone, eventualmente o fotógrafo que acaba tendo que se deslocar pela questão da imagem, mas a rotina de trabalho ela muda porque a gente acaba tendo muito menos contato com os nossos entrevistados, né? E aí a gente tem que redobrar a atenção para que isso não prejudique a apuração, né? E como que a cidade de Umuarama, que é uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes, tem se habituado a essa nova rotina? O Moarama, eu acho que a cidade não viveu, né? Não tinha vivido ainda uma situação que pedisse isolamento social, pedisse esse recolhimento. Então, no meu ponto de vista, eu acho que as autoridades ainda têm alguma dificuldade para fazer com que as pessoas compreendam a importância de se ficar em casa, né? Baseado nesse protesto que houve na sexta-feira, né? Muita gente preocupada com o trabalho, os empresários e pequenos empresários também muito preocupados com a questão econômica. Nós tivemos há pouco uma atualização, então aqui em Moarama agora nós temos 4 casos da doença, sendo que só 2 são de Moarama. Como você disse, é uma cidade menor, e no entorno dessa cidade menor existem outras cidades menores ainda. Então, Moarama é uma cidade polo e recebemos pacientes aqui no Hospital UOPECAM, que é o hospital referência para o tratamento do Covid-19 na região. Recebemos pacientes de outras cidades. Então, nós temos esses pacientes de outras cidades também ocupando leitos aqui. Com essa notícia hoje de mais casos, a expectativa é que as pessoas compreendam que é necessário ficar em isolamento, né? A perspectiva das autoridades e também nós da imprensa, que nós não podemos parar, né? Eu não sou a única jornalista que está tentando diminuir o ritmo e ficar em casa, mas tem outros de outras emissoras, de outros sites, não é só aqui no Bendito. Agora falando um pouco sobre o mercado de trabalho, você já está há um tempo que você se formou e você já tem vivenciado esse dia a dia. Como que é trabalhar agora em Umuarama, numa cidade do interior, e como era trabalhar, por exemplo, em Curitiba, numa cidade maior? Primeiro, eu acho que a apuração, né, é muito menos burocrático trabalhar em cidade do interior, né? Acho que é mais fácil de entrar em contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo revela uma deficiência, né? Outro dia eu precisava fazer uma reportagem numa cidade vizinha, cidade chamada Alto Piquiri, que fez uma barreira sanitária para evitar um pouco a movimentação de pessoas de outras cidades chegando até o município. E aí, óbvio, a prefeitura estava fechada, não tem uma assessoria de imprensa, né? Isso é uma coisa muito mais rara de acontecer aqui, né? Não tem uma assessoria de imprensa. E aí a gente fez algumas ligações, falamos com algumas pessoas ali do departamento de saúde e conseguimos o celular do prefeito, né? Eu acho que isso seria muito mais burocrático se fosse uma cidade maior. Isso já aconteceu comigo quando eu trabalhava em Curitiba e era muito mais burocrático, né? Você conseguia o telefone celular de uma autoridade. Então, tem essa diferença. E, ao mesmo tempo, também a questão da redação, né? As nossas redações aqui são bem menores, né? Com menos estrutura, por assim dizer, do que as redações na capital. Eu acho que também a capital sofre com desvalorização, né, da nossa profissão de jornalista,
mas isso no interior é atenuado, né? É acentuado, aliás, e principalmente porque às vezes não, a maioria dos lugares eles não exigem que a pessoa tenha essa formação em jornalismo, né? Eles entendem que o jornalista custa caro, né? Então eles preferem contratar pessoas que eventualmente não são formadas em jornalismo. Na nossa redação do Bendito, todos, né, todos os membros são jornalistas, mas isso é exceção, não é regra, né? A regra é o contrário. É uma pena, mas também, por outro lado, é a falta de faculdades de jornalismo aqui no interior, né? Não tem, a mais próxima daqui é em Maringá, que fica a 200 quilômetros da cidade. Agora, para a gente encerrar, você falou que não tem faculdade aí, por exemplo. Qual a importância de você que trouxe o jornalismo de outra cidade, de uma cidade grande, para o interior? Qual você acha que é o diferencial que isso tem na sua carreira? Eu comecei a trabalhar com jornalismo antes de ser jornalista formada, né? Então, eu também fazia parte da estatística, né? Eu era uma pessoa que lia muito jornal, fui parar no jornal, virei repórter de impresso, mas eu sentia a necessidade de me profissionalizar, de me formar. Então, a minha conduta, a minha perspectiva e o meu entendimento hoje, no que tange a comunicação, o jornalismo, é outra. Sem dúvida nenhuma, a nossa formação é importante, principalmente porque nós temos uma responsabilidade enorme, né? Uma linha escrita, uma matéria dita, pode e faz a diferença na vida de uma pessoa, de várias pessoas, e isso pode não ter conserto se não for feito da maneira correta, com a apuração correta. Então, eu sempre bato nessa tecla aqui, né? Embora respeite muito os meus colegas de estrada, de profissão sem formação, mas eu sempre bato muito nessa tecla que é necessário estudar a comunicação. Legal, Aline, muito obrigado pelo seu tempo, por dar essa entrevista para a Rede T. A gente agradece. Abraço para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E esse foi o P Notícias de hoje. A gente volta amanhã com mais um entrevistado super especial para você. Tchau, tchau.